Fala galera, eu sou o Tarcísio e essa é a nossa terceira aula sobre criação de anúncios no Facebook Business. Hoje nós vamos falar sobre público e pixel. Vamos começar falando sobre pixel, o que é, para que serve, onde instalar, o que o pixel informa, como criar um pixel, como instalar o pixel no site, como verificar se a instalação deu certo e depois nós vamos falar sobre público, o que é um público, para que serve, como criar e como utilizar. Então, começando aqui, o que é um pixel? O pixel, na verdade, ele é um código gerado pelo Facebook. Porque para quem não sabe, todos os sites, todas as redes sociais, elas são criadas através de código. Então, o pixel nada mais é do que um código criado pelo Facebook. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um pixel. Então, esse é um exemplo de um pixel que a gente criou. Então, basicamente, o pixel é isso daqui, uma série de letras e números, um código gerado pelo Facebook, ok? Então, para que serve esse pixel? O pixel serve basicamente para medir os resultados, mostrar seus anúncios para as pessoas certas e gerar mais vendas. No decorrer da aula aqui, eu vou explicando para vocês e vou mostrar no painel como que faz, como cria, e vocês vão se familiarizando melhor com a ferramenta e vão entendendo melhor o seu funcionamento. Aqui é mais uma parte teórica, mas daqui a pouco a gente vai para a prática. Então, onde esse pixel é instalado? O pixel, para quem não sabe, é instalado na head do site, ou seja, na cabeça do site. Porque para quem não sabe, o site ele é formado de dois elementos, falando a grosso modo, que é a head, a cabeça do site, e o corpo do site. A cabeça é ali onde está todos os comandos, e o corpo do site é o restante da estrutura. Mas fique tranquilo que se vocês não entendem de programação, não entendem dessa parte mais de código, não se preocupe. Eu só estou falando aqui da parte técnica, mas a parte de instalação é muito simples. Então vamos lá, prosseguindo. O que o pixel ele informa? Para que serve o pixel? A gente já sabe que é para medir os resultados, mostrar seus anúncios para as pessoas certas e gerar mais vendas. A gente já sabe que ele é instalado no site, mas o que exatamente o pixel informa? Ele informa basicamente qualquer ação realizada no site. Tá, qualquer ação realizada no site. A gente chama de eventos, né? Qualquer evento realizado no site. Porém, esses eventos podem ser configurados de três maneiras. Eventos padrões, que são aqueles eventos que já vêm configurados no Facebook. Você, ao instalar o pixel no site, ele já vai te informar por padrão o que? Page view, que são pessoas que viram a sua página, as buscas, as pessoas que estão buscando dentro do seu site, quem caiu no checkout, por exemplo, quem fez uma compra, quando essa compra acontece. Isso acho que são os eventos padrões. Mas, por exemplo, eu quero definir alguma coisa que esses eventos padrões do Facebook eles não me fornecem. Eu tenho um site, vou entrar aqui no nosso site para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Bom, o pixel aqui, vocês podem ver que a gente já tem um pixel instalado. Depois eu vou até ensinar para vocês como instalar essa ferramenta aqui. Vocês podem ver que aqui o pixel ele já informa, ó, viu? Ele já está me informando, se eu quiser, que já tem uma pessoa aqui visualizando o site. Se eu clicar aqui nesse botão de compra, ele já vai me dizer que eu já fui para o checkout. E se eu finalizar uma compra, ele já vai dizer também que eu finalizei uma compra. Porém, existem alguns outros eventos que ele não informa que eu preciso saber. Por exemplo, se eu rolei até embaixo do site, se eu cliquei num botão específico. Então esses eventos a gente pode configurar de outra forma. Como? Através dos eventos personalizados, onde o gestor ou o anunciante define, a gente fala para o pixel o que ele tem que informar. Porque o pixel funciona basicamente assim, ele é um informante do Facebook. O Facebook é onde você veicula os anúncios, é você que comanda ali. Só que você precisa ter um informante do que está acontecendo dentro do seu site. Então o pixel é como se fosse essa pessoa que está te informando todo momento o que as pessoas estão fazendo dentro do seu site. Como se você tivesse uma loja ou uma casa, por exemplo, e aí você está ali no seu escritório e tem a todo momento uma pessoa te informando o que as pessoas estão fazendo dentro da sua loja. As pessoas estão indo até a categoria de blusa, as pessoas estão pegando as blusas brancas, mas isso só acontece se você configurar o pixel, porque o pixel nada mais é do que um informante, porém, ele não te informa tudo que acontece dentro do seu site, ele só te informa os eventos que você pede para ele. Por exemplo, temos os eventos aqui, padrão do Facebook. Porém, eu quero saber se a pessoa clicou num botão específico. Por exemplo, no e-commerce. Vou entrar aqui no e-commerce de um cliente. Por exemplo, aqui a gente tem diversas categorias. Então, os eventos padrões do Facebook, ele vai informar se uma pessoa está vendo o site, em que página ela está, se ela clicou,
se ela adicionou ao carrinho, isso é um evento padrão. Se ela iniciou o checkout, se ela finalizou uma compra. Porém, se eu quiser saber quais pessoas estão entrando aqui em adubos e fertilizantes, quem são as pessoas que estão comprando o produto específico X, né? O que essas pessoas estão fazendo? Então, o Pixel ele só vai me dizer uma ação específica se eu configurar para ele me dizer essa ação. Ok, então como que a gente faz isso? É básico também, é tranquilo. Vamos lá. Vamos prosseguindo. Esse seria o evento personalizado, onde o gestor e o anunciante definem qual informação o Pixel tem que passar para mim. Ok? E existem as conversões personalizadas. O que são? São eventos criados a partir de uma regra de URL, ou um parâmetro específico. Por exemplo, vamos voltar lá no site do cliente. Por exemplo, eu estou dentro do site e eu quero saber as pessoas que compraram um produto específico. Ou seja, eu só quero que o Pixel me informa quando as pessoas entraram aqui nessa categoria de pragas e doenças defensivos para a agricultura orgânica e eu quero saber quando elas compraram esse produto específico, fungo de solo. Então, eu crio uma conversão personalizada onde o Pixel vai me informar quando a pessoa efetuou uma compra desse produto específico. Porque lembrando, no evento padrão, o Facebook só vai me informar quando houver uma compra. Porém, se eu quiser saber quando houve uma compra de um tênis específico, de uma camisa específica, eu vou ter que criar uma conversão personalizada. O Pixel, ele informa basicamente isso, quais eventos acontecem dentro do seu site. Tá, então vamos para o segundo passo, que agora é a prática. Como criar um Pixel? Pixel, basicamente, você vai no seu gerenciador, configurações, origem de dados, Pixel e adicionar. Vamos lá. Então na teoria parece difícil, mas na prática vocês vão ver que é muito simples. Aqui no painel, no gerenciador de vocês vêm aqui na engrenagem de configurações. Ele vai abrir para vocês aqui configurações do negócio. Só rolar aqui, lateral esquerda, fonte de dados, selecionar Pixel. Ele vai abrir essa área para vocês. Aqui no nosso caso a gente já tem alguns pixels criados. Então de vocês provavelmente não vai ter nenhum. É só clicar em adicionar o nome do pixel. Pode ser qualquer nome. Exemplo, vamos botar aqui o nome desse pixel, aula 3. O pixel ele não importa o nome. O que importa para você é a identificação desse pixel. Pode ser qualquer nome. Vocês podem colocar o URL do site, que no nosso caso a gente não vai colocar. Continuar. Seleciona configurar pixel agora. Aí aqui que entra, a gente tem 3 opções para configurar o pixel. E aí vocês têm que selecionar a forma que vocês identificarem que fica mais fácil para vocês. A primeira delas, adicionar um código utilizando a integração de um parceiro. O que é? Caso você use aí um WordPress, um Shopify, um Wix, ele já tem aqui o passo a passo do que você tem que fazer para configurar esse pixel. Exemplo, vamos aqui no WordPress. Eu tenho um site no WordPress, seleciona essa primeira caixinha, que é para otimizar o pixel, continuar. Ele pede para você baixar um plugin que depois você vai ter que instalar dentro do WordPress. Gente, esse aqui é só um exemplo que eu estou dando. Caso vocês usem outras ferramentas, é só ir no Google, no próprio YouTube e digitar como instalar um pixel no Lead Lover, como instalar um pixel no ClickPages, enfim, na ferramenta que vocês utilizarem. Esse é só um exemplo para vocês identificarem como que é fácil a instalação. Continuar. Aqui ele vai te dar o passo a passo. Acesse o painel, clique em plugins, adicionar novo, enfim, instalar agora. Aí você vai subir o arquivo que você baixou aqui na etapa anterior. Tá, voltando. Bom, aqui é a mesma coisa, Shopify, continuar, ele vai te dizer o passo a passo, selecione loja virtual, continuar. Só seguir esse passo a passo não tem erro. Mas caso eu não queira essa opção, eu queira instalar manualmente. Opa, ele saiu daqui. Vou só em outra área aqui para ficar mais fácil de explicar, porque aqui eu não vou ter acesso à configuração mais. Então, para quem não acompanhou, eu vim aqui em abrir gerenciador de eventos, ele abriu essa página para mim, é a mesma coisa, eu seleciono o meu pixel, aula 3, venho aqui em configurar o pixel. Continuando naquela mesma configuração, adicionar manualmente o código do pixel ao site, ou usar a integração de parceiro. Aqui é a mesma coisa que eu expliquei lá. Caso você selecione usar a integração, ele vai te explicar o passo a passo. Caso você queira instalar manualmente, ele vai te dar um código parecido com aquele que eu mostrei para vocês. Então vocês copiam esse código, vai lá no site e cola esse código lá. Basicamente a instalação é essa. Eu não vou entrar a fundo aqui porque existem milhões de ferramentas e cada ferramenta tem uma particularidade. Caso vocês queiram saber a ferramenta específica, vocês podem deixar aqui no comentário que eu faço um vídeo, ou então vocês podem ir no próprio site da ferramenta, eles já disponibilizam um tutorial ensinando como vocês fazem a instalação do Pixel, ok? Então aqui
eu copiaria, continuar, ok, tudo selecionado, continuar. E aí, para esse passo aqui dar certo, nesse caso não vai dar certo, eu deveria ter já instalado o Pixel no meu site. Então, nesse caso aqui não vai dar certo, eu vou parar por aqui. Então, lembrando que vocês têm que instalar primeiro para que dê certo. E temos a terceira opção, caso você não queira instalar manualmente e não utilize um serviço ou uma plataforma que é parceiro aqui do Facebook, como WordPress, Shopify, Wix, enfim. Você tem uma terceira opção que é enviar instruções por e-mail. Aqui o que acontece? Você seleciona um e-mail de um programador, no caso você vai ter que pagar alguém, ou se você conhece alguém que sabe instalar, o que você vai fazer? Você vai digitar um e-mail aqui e vai enviar as instruções por e-mail para que ele possa instalar no seu site. Resumindo, são 3 formas de instalar o Pixel. Integração de parceiro, onde o próprio Facebook te dá o passo a passo. Você mesmo instalar manualmente, onde ele te dá o código e você instala no seu site. Ou então enviar as informações por e-mail para que um programador instale para você. São essas opções, ok? Como instalar o Pixel a gente acabou de falar e agora a gente vai para como verificar se a instalação deu certo. Mas antes eu vou deixar escrito aqui, caso vocês queiram saber o passo a passo, é só parar o vídeo e seguir isso aqui. Bom, é simples. Como instalar? Configurações, origem de dados, Pixel adicionar. Fácil. Agora como verificar se a instalação deu certo? É muito simples, vocês vão ter que instalar essa ferramenta, Facebook Pixel Helper. É só pegar esse nome, jogar no Google. É o primeiro link aqui, ó, Facebook Pixel Helper. Clicou. No meu caso, já está aqui instalado. Então ele está falando remover do Google Chrome. Mas no caso de vocês vai estar instalar, baixar, instalar. É muito simples. O que vai acontecer é que vocês vão ter uma extensão tipo essa instalada no seu navegador. Então toda vez que você entrar em algum site que tenha Pixel instalado, ele vai mostrar para você os eventos que estão configurados. Tá vendo? No meu caso, Page View. Aqui no caso, se eu clicar num botão, tem que ser rápido. Ele vai mostrar aqui, ó, DMS Pixel, clique no botão, ok? Se eu fizer uma compra, ele vai mostrar aqui também, ó, iniciou checkout, page view, todos os eventos que eu configurei lá, são eventos padrões do Facebook. Então, para vocês verem se está funcionando, vocês têm que instalar essa ferramenta, Facebook Pixel Helper, entrar no site de vocês que vocês instalaram o Pixel e ver se os eventos estão acontecendo. Ok? Essa é a forma mais simples de ver se o Pixel está funcionando. Vocês podem vir aqui também, dentro do gerenciador de vocês, aqui no nosso caso, ó, aula, ele está em vermelho, nenhuma atividade ainda, porque a gente não configurou. Mas no caso aqui do BSM Pixel, que é o site que a gente acabou de entrar, se você clicar aqui e abrir o gerenciador de eventos, ele vai te mostrar todos os eventos. Então essa também é uma forma de ver se o Pixel está funcionando, quando ele te dá dados sobre os eventos configurados. Então, através da ferramenta aqui, que eu aconselho que vocês tenham, e através aqui de fonte de dados, que é só ir dentro do Pixel, abrir o gerenciador de eventos, voltando aqui para vocês. Ok, vocês estão aqui no painel, configurações, rola até embaixo, fonte de dados, seleciona Pixel, e ele vai abrir a lista de pixels que você tem aqui. Importante, não é possível excluir pixel, ele só pode ser criado. Ele pode até ser reconfigurado, você utilizar o mesmo pixel para um outro site, agora não é possível excluir o pixel, ok? Então, aqui o nosso pixel. Se eu quiser saber sobre os dados, sobre os eventos, eu clico aqui no canto direito, abrindo o gerenciador de eventos, seleciono o pixel que eu quero e ele vai me dar todos os dados, ok? Então, sobre o Pixel, basicamente é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só voltar ao vídeo. E lembrando que o último vídeo dessa série vai ser a gente respondendo as principais dúvidas. Então, caso tenha dúvida, é só deixar no comentário. Agora a gente vai falar sobre o público. O que é um público? Um público, ele é basicamente quem são as pessoas para quem você vai direcionar o seu anúncio. Você não simplesmente vai fazer um anúncio, mostrar para todo mundo como funciona na televisão. Né? Você mostra lá numa propaganda na televisão, todo mundo vê e quem se interessar no seu produto compra. Não, na internet não é assim. Você direciona para pessoas específicas. Então, o público é isso. Para quem você quer que esses anúncios apareçam. E para que serve? Como eu já expliquei, serve basicamente para você direcionar os seus anúncios para as pessoas certas, as pessoas que têm maior chance de comprar, de interagir com o seu anúncio. Como criar esse público? Simples também. Como no Pixel parece ser uma coisa muito difícil, mas quando a gente vai para a prática é muito fácil, muito intuitivo. Então eu gosto de deixar escrito aqui, caso vocês queiram parar o vídeo e ver o passo a passo, vocês vão em ferramenta, públicos, criar público e público personalizado. Vamos lá!
Então, voltando aqui no gerenciador, o meu gerenciador já está no modelo novo, atualizado. Caso de vocês não estejam, só procurar um pouquinho mais, mas é basicamente isso. A gente vai aqui em ferramentas, público. Bom, aqui vocês podem ver que a gente já tem vários públicos criados, cada um com seu tamanho. Provavelmente no de vocês não vai ter nada, isso aqui vai estar limpo. É só vir aqui nesse botão azul, criar público, público personalizado. Então, como que funciona? Aqui você pode criar um público a partir de uma lista de e-mails. Por exemplo, eu tenho uma lista de clientes aí com 50, 100, 200, 300 e-mails. Eu consigo clicar aqui, lista de cliente. Você pode baixar um modelo aqui para você seguir na hora de organizar esses e-mails. Avançar, aqui, valor não. Avançar é só subir a planilha, carregar uma planilha que vocês tenham com essa lista. A gente já tem alguns aqui, ó. Eu poderia subir aqui, compradores do BSM. Poderia subir isso daqui. Dar um nome para ela, caso vocês não escrevam nada aqui, o nome do arquivo vai vir aqui para baixo. Avançar. Aqui ele está falando que existem algumas ações necessárias, são dados que ele não identificou. Por exemplo, aqui eu vou olhar moeda, contato, tem dados aqui que eu não quero que ele carregue, então não preciso. Mas caso tenha algum dado aqui que eu precise, por exemplo, bom, aqui eu estou vendo aqui CEP. Se eu quiser CEP, eu venho aqui, seleciono CEP, eu falo para ele que esse dado aqui é cidade, carregar e criar. Bom, carreguei e criei, ele vai criar esse público a partir dessa lista de e-mails, ok? Eu não vou fechar aqui porque eu já tenho esse público criado, mas é muito simples. Subiu a lista, criou, selecionou as opções aqui, as ações que ele não identificou os dados, seleciona para ele e finaliza. Aqui, voltando, outra forma de criar um público. Você pode criar um público a partir do seu perfil do Instagram, por exemplo. Vamos criar aqui. Pessoas, qualquer pessoa que fez o quê? Qualquer pessoa que visitou o seu perfil comercial. Pessoas que se envolveram com qualquer publicação ou anúncio. Pessoas que enviaram uma mensagem para o seu perfil. Então aqui você cria de acordo com o que você quiser. Geralmente eu coloco aqui todas as pessoas que se envolveram com o seu negócio, porque aí ele já engloba isso aqui tudo. Quanto tempo? Vamos colocar aqui 30 dias. Pessoas que se envolveram com o Instagram nos últimos 30 dias. Eu criei aqui um nome, né? Pessoas, envolvimento com o Instagram, últimos 30 dias. Isso aqui é um público para a nossa aula, ok? Então vou finalizar aqui para vocês verem como é que funciona. Selecionei aqui, coloquei o tempo, as pessoas que se envolveram durante quanto tempo, e venho criar público. Pode concluir. Tá aqui, ó, o público está aqui. Agora, se eu quero criar um anúncio para essas pessoas e quero criar um anúncio para pessoas parecidas com ela, porque a gente está vendo aqui que o tamanho dessas pessoas, por enquanto, está abaixo de 1000. Está preenchendo ainda. Então, se eu criar um anúncio, ele só vai mostrar para 1000 pessoas aqui por enquanto, que foram as pessoas que envolveram com o Instagram nos últimos 30 dias. Ok. Eu quero pessoas parecidas com essa. Eu venho aqui, criar público, público semelhante. Eu seleciono semelhante a quem? Fonte de dados. Eu venho aqui, outras fontes, seleciono aqui, ó, envolvimento 30 dias, que foi o que a gente criou agora. Então, o país Brasil. Eu quero um público de 1% semelhante. Eu seleciono aqui, posso selecionar quantos públicos eu quiser, 3, 6 públicos, enfim. Hoje, a gente vai criar só um. Eu quero um público parecido, 1% com essas pessoas, tá? Ele está me dando aqui, ó, que eu vou alcançar 1,5 milhão, 1.550.000 de pessoas semelhantes a essas que já se envolveram com o meu Instagram. Então eu não vou alcançar só aqueles 1.000 ou 3.000, ou enfim, a quantidade de pessoas que se envolveram durante 30 dias. Eu vou alcançar também pessoas semelhantes àquelas que se envolveram. Venho criar e o público está aqui, ó, semelhante 1% ao envolvimento com o Instagram 30 dias. Aí vocês podem renomear da forma que vocês quiserem depois, é só clicar aqui, vem em editar, pode alterar o nome, enfim, pode excluir, tem duas formas de excluir, ou você seleciona aqui excluir, ou você clica aqui, ações, excluir. Pode excluir o público que quiser. Lembrando que se você veicular algum anúncio com esse público, se você for excluir, vou te dar um exemplo. Um público aqui de 1%.
quando eu seleciono para excluir, ele vai me avisar aqui, ó, que todas essas campanhas aqui, ó, estão vinculadas a esse público. Ou seja, se eu excluir, essas campanhas não vão ter público mais. Então tem que se atentar a esse detalhe também. Vou cancelar. Mas caso vocês não tenham criado campanhas ainda, é simples. Só vir aqui e excluir. Excluiu. Pronto. Vai sumir. Beleza. Voltando aqui, como utilizar? Tá, você já me falou como criar o público, beleza, mas como eu utilizo eles? Como eu vou veicular anúncios para esses públicos específicos? É muito fácil também. Na próxima aula eu vou ensinar para vocês como criar um anúncio do zero. Então lá eu vou falar melhor de como utilizar esse público. Mas basicamente assim, voltando aqui, gerenciar anúncios. Na hora de criar uma campanha, vamos criar uma campanha aqui de exemplo. Quero uma campanha de conversão, mas pode ser uma campanha de envolvimento, de alcance, de geração de cadastro, do que vocês acharem melhor. Vou botar aqui um nome, aula 3, só de exemplo. Conjunto de anúncio vai ser um público de envolvimento 30 dias, que foi aquele público que a gente acabou de criar agora, e o anúncio vai ser teste aula 3. Vamos continuar. Aqui, como a gente já falou na aula 2 da estrutura de uma campanha de anúncio, a gente está aqui na parte de campanha. Aqui é só nome, definir o orçamento aqui ou não. Aonde vocês vão utilizar o público é aqui na parte de conjunto de anúncio. Então é só avançar, se aqui já tiver tudo ok, o nome está ok, que a gente já deu, seleciono o que eu quero, qual o link que eu quero veicular, o site, seleciono um pixel, que eu já ensinei para vocês como criar e instalar. Eu quero esse pixel aqui, escolho um evento, compra, defino aqui a data, quando vai começar, se vai ter término, se vai ser contínua. E agora que eu venho para o público. Aqui que eu vou selecionar público personalizado, tá vendo? Então vocês criam lá primeiro, vem aqui, público personalizado, dá um clique. Ele vai te mostrar todos os públicos que você tem. Tanto público personalizado, que são aqueles públicos que você cria primeiro, a partir de envolvimento com o site, envolvimento com o Instagram, a partir de lista de e-mails. Aí você tem eles aqui. E aí depois você tem um público semelhante, que são os públicos que a gente criou. A gente seleciona envolvimento 1% semelhante às pessoas que se envolveram com o Instagram nos últimos 30 dias. Eu quero veicular esse anúncio para essas pessoas. Então, seleciono aqui e vou avançando. Então, na próxima aula, a gente vai rodar um anúncio real aqui de conversão com essas características de público e pixel que a gente criou nessa aula. Mas por hoje a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de deixar seu like e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo nosso. Valeu, abraço e até a próxima!